Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. Love is who you are. Yeah. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God. Que a graça e a paz do Cristo vivo esteja com todos os nossos amigos aí da internet, das redes sociais. Todos vocês sejam alcançados pela bênção de Deus, sejam alvos da bênção de Deus. Eu venho aqui nessa tarde, direto aqui do Mirante de Caraguatatuba, da nossa cidade, deixar uma reflexão bíblica ao coração de vocês. A Bíblia diz no livro de Jó, capítulo 28, versículo 22, diz assim, observa a expressão: a perdição e a morte dizem, ouvimos com os nossos ouvidos a sua fama. A perdição e a morte dizem, ouvimos com os nossos ouvidos a sua fama. É necessário entendermos que tanto a perdição como a morte, é o terror de todos os homens. Desde o início da história humana, a morte, quando ela passou aos homens, ela é o terror de todos os homens. A morte é o terror dos homens. E quando nós olhamos a expressão do livro de Jó 28, 22, dizer que tanto a perdição como a morte, elas se espantam, porque o texto diz que elas ouviram a sua fama. A fama de quem que espantou a morte? Sendo que a morte é o terror de todos os homens. Tanto a perdição, pois a perdição trabalha atrelada com a morte. A perdição leva o homem à morte. A perdição trabalha atrelada com a morte. Romanos 6, 23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E tanto a perdição como a morte se espantam, porque tanto a perdição como a morte conseguem ouvir a fama de alguém. E essa fama espanta, aterroriza a própria morte. Pois a Bíblia diz que todos os homens poderosos da história, a morte conseguiu segurar no lugar dos mortos. A morte conseguiu levá-los, tantos poderosos como Nabucodonosor, né? A morte conseguiu segurá-los lá, levá-los até o abismo, até o lugar dos mortos. Homens poderosíssimos, tantos homens que também professaram a fé em Deus. A morte conseguiu vencê-los aqui na terra, só que ela se aterroriza, ela se espanta quando ouvem a fama de alguém. Esse alguém é Cristo, pois Cristo é o reino de Cristo. Quando nós falamos de Cristo, se referimos ao reino de Cristo. Quando falamos de morte, se referimos ao império da morte. Mas Cristo, eu falo do reino de Cristo. O reino de Cristo não é morte, o reino de Cristo é vida. O reino de Cristo não é escassez, o reino de Cristo é abundância. O reino de Cristo, nesta tarde aqui, direto desse mirante aqui, eu quero deixar uma mensagem a você, você que está afastado da igreja, você que se desviou da igreja, volte para Cristo. Somente em Cristo a morte não tem poder sobre a sua vida, sobre a sua alma. Somente em Cristo você pode se livrar das garras da morte. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8 que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Em nome de Jesus Cristo, volte para Cristo. O Cristo que triunfou sobre a morte, o Cristo que venceu a morte, o Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, que é o Espírito Santo, também vai ressuscitar aqueles que morreram em Jesus. Eu deixo aqui essa mensagem ao seu coração. Venha
para o reino de Cristo. Venha para o reino de Deus e vença. Deus abençoe. Em nome de Jesus.